Fala pessoal, bem-vindos para a nossa penúltima aula de genética. Hoje nós vamos falar sobre como que é determinado o sexo de um indivíduo. Então a gente vai ver como é que a gente calcula a probabilidade de nascer uma menina ou um menino. Vamos ver ainda algumas características que são relacionadas ao cromossomo sexual, né, que são levadas também por esses cromossomos que determinam o sexo da pessoa. E ainda vamos falar de algumas alterações cromossômicas, alterações genéticas que podem vir a ocasionar até às vezes algum tipo de doença genética. Essa é a nossa penúltima aula de genética, então fique atento, a gente já está finalizando aí a unidade 1 do livro de vocês, que é bem extensa, mas que a gente já está vencendo. E para você conseguir desbloquear a atividade de hoje, você também vai ter que saber a frase que eu vou falar aqui no decorrer da aula, tá? A primeira parte da nossa frase é a seguinte: o estudo de alterações genéticas. Então, essa é a primeira parte da frase. Ao final do vídeo, você vai conseguir montar todas as 3 partes da frase e você vai colocar essa frase lá na sua atividade para poder desbloquear. Vamos nessa? Então, vamos prosseguir. Bem, gente, determinação do sexo na espécie humana. Como a gente já estudou, todos nós seres humanos temos 23 pares de cromossomos, ou seja, ao todo nós temos 46 cromossomos, já que são 23 pares, então é 23 vezes 2, tem 2 de cada. Algo interessante é que desses 23 pares, os 22 primeiros pares são cromossomos chamados de cromossomos autossomos. Eles são cromossomos que determinam todas as características do nosso organismo, como, por exemplo, a cor dos nossos olhos, dos nossos cabelos, da pele, o tipo sanguíneo, o tamanho do coração. Qualquer detalhe do seu organismo está nesses 22 primeiros pares de cromossomos. Aí talvez você se pergunte, professora, mas e o último par? E o par de número 23? Ele serve para quê? O par de número 23, ele é chamado de par de cromossomos sexuais. E a função desse último par de cromossomos é determinar o sexo biológico da pessoa. Como assim determinar o sexo biológico? É o sexo que quando o bebê nasce você diz é menino ou menina. Ah, professora, mas e as pessoas que às vezes elas não têm esse sexo determinado dessa forma e tal? Bem, existem algumas alterações físicas que de fato podem gerar essa dúvida, digamos assim. E existe também a questão da escolha sexual que a pessoa vai ter, né? De em qual gênero ela se sente melhor caracterizada. Mas aí esse é um assunto que não vai caber aqui pra gente. Sobre algumas alterações que podem vir a gerar uma pessoa, por exemplo, hermafrodita, a gente também não vai ver na aula de hoje, tá? Então, hoje nós vamos ver, mas quem quiser pode dar uma pesquisada sobre um assunto. Se você pesquisou, tem muito interesse sobre esse assunto, você pode também tirar essa dúvida comigo depois que eu posso te passar algumas informações sobre esse tema. Porém, aqui nessa aula a gente vai focar nas 2 possibilidades, digamos assim, padrões, né, mais comuns, que é a mulher e o homem, né, a menina e o menino, sexo feminino e sexo masculino. O que acontece? Esse último par, que é o par de número 23, nas mulheres, esse par, ele sempre é formado por 2 cromossomos iguais. Esses cromossomos são chamados de X. Então, a mulher, ela é XX. Esse último par de cromossomos é formado por 2 cromossomos X. Então, ela tem um cromossomo X e outro cromossomo X. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, a mulher, ó, 2 cromossomos do tipo X, tá? Um veio do pai e outro veio da mãe. É sempre assim, tá? Agora, o homem já é diferente. Esse último par de cromossomos, o par de cromossomos sexuais, no homem, um é X e o outro é Y, que até ele é menorzinho assim. Então, essa é a diferença genética entre um homem e uma mulher. Isso que vai definir se é homem ou se é mulher. Se o último par de cromossomos for XX, menina, mulher. Se for XY, menino, homem. Então, quando a gente observa os cromossomos, isso daqui é uma foto tirada com o auxílio de um microscópio, né, de cromossomos reais. Aqui vocês podem ver do lado esquerdo os cromossomos de uma mulher, tá? Então tem o par 1, par 2, par 3, par 4. Lembre-se que são 23 pares, então
vai tendo cada um desses pares, tá? Eles são separados em grupos, isso daí para quem estuda genética mais a fundo, vê que algumas características estão em um grupo, outro conjunto de características está em outro, mas por fim o que a gente tem que saber, ó, chegou aqui até o 22. Tanto no homem quanto na mulher, até o 22 são semelhantes, tá? Vão ser cromossomos praticamente iguais. Lógico, cada um vai ter uma diferençazinha. Às vezes essa mulher aqui ela é loira, às vezes esse homem aqui tem o cabelo escuro. Então vai ter essas pequenas diferenças, mas o tipo de cromossomo é o mesmo. Agora, quando chega no par sexual, que é o par 23, né, de cromossomos sexuais, que é esse aqui que eu tô passando a setinha aqui, ó, a mulher é bem diferente do homem, tá? Nela vai ter o XX, que são dois cromossomos iguais, vocês podem ver como é que é uma foto tirada no microscópio, né, e tal, na qualidade não é tão boa, mas vocês podem ver que são cromossomos semelhantes. Aqui, ó, já é bem diferente, o X é maior e o cromossomo Y é menor, tá? Bem, e como é que é determinado o sexo, né, de uma criança quando um casal vai ter filhos? Porque a mulher é XX, o homem já é XY. E como é que então é determinado se o bebê que vai nascer ali de um casal vai ser XX ou vai ser XY? Da mesma forma que outras características que a gente estudou até agora. Como vocês podem ver, aqui a gente tem um quadrinho de Punnett bem semelhante aos que a gente já usou, só que ele só tá mais desenhadinho, né? Tá mais bonitinho aqui, tá mais decorado, tá? Mas basicamente, gente, quando qualquer ser humano vai formar os gametas, ou seja, se é uma mulher, ela vai formar os óvulos, se é um homem, vai formar os espermatozoides. Quando isso acontece, os genes, os cromossomos, que são né, os cromossomos, onde estão os genes, eles se separam. Então a gente tem 23 pares, beleza? Todos esses 23 pares se separam, vai um de cada par para um óvulo, se for uma mulher, ou espermatozoide, se for um homem. Então, por exemplo, o homem, ele é XY, tá? A mulher, ela é XX. Quando o homem vai formar os seus espermatozoides, vai um tipo de cromossomo para cada espermatozoide, inclusive um tipo de cromossomo sexual. Como ele tem do tipo X e tem do tipo Y, então metade dos espermatozoides que ele vai formar vai ser X e a outra metade dos espermatozoides que ele vai formar vai ser Y, tá? Então ele manda para metade dos espermatozoides dele o X e para metade, né, a outra metade desses espermatozoides ele manda o Y. A mulher também vai acontecer a mesma coisa, ela vai formar dois tipos de óvulo. Ou ela forma um óvulo X, ou ela forma um óvulo X, né? Aqui a gente fala dois tipos, mas na realidade, como a mulher só tem X, metade deles, né? Como ela tem dois, um deles vai para um tipo de óvulo e o outro vai para o outro tipo de óvulo. Então a mulher sempre, todo óvulo só vai carregar X. O que vai carregar ou X ou Y vai ser o espermatozoide. E é justamente qual desses dois tipos de espermatozoides que encontrou o óvulo que vai determinar qual vai ser o sexo do filho. Então, sempre a mulher manda óvulos X. Então, se a mulher mandar um óvulo X, como é o caso aqui desse primeiro quadro, a mulher mandou o óvulo X e o homem também mandou, no caso, o X no espermatozoide dele. Então, essa criança aqui vai ser XX, vai ser uma menina. Agora, a mulher mandando X, ó, e o homem mandando Y. Então, agora eu tenho XY, menino. Aqui na segunda linha, mulher mandou X, homem mandou X, XX, menina. No nosso último quadrinho, mulher mandou X, que é só isso que ela manda mesmo, é só o que ela possui, e o homem mandou Y, XY, menino. Então, notem que é 50% de chance de ser menina e 50% de chance de ser menino. Sempre é assim, tá, gente? Um casal que forme gametas normais, onde não há problema em nenhum tipo de gameta, metade das chances é menina e metade é menino. Sendo que quem determina se é XY ou XX, se é menina ou menino, é o espermatozoide que vai encontrar o óvulo, tá? Então, é justamente qual desses dois tipos de espermatozoide que vai conseguir encontrar o óvulo, porque o óvulo sempre é X, tá? Lembrando que cada quadradinho desse representa 25% de chance, então justamente por isso que eu digo que 50%, né, 25 mais 25 é chance de menina,
E 25 mais 25, 50% também é chance de menino. Bem, além de carregar, né, essa característica de qual vai ser o sexo da pessoa, os cromossomos sexuais, eles também podem carregar outros genes, outro tipo de gene que determine outra coisa. Essa característica que é determinada por algum gene que também é carregado no cromossomo sexual é chamada de característica ligada ao sexo, porque é um gene que está sendo carregado também por esse X ou por esse Y, né? Ao analisar um heredograma, às vezes você analisa numa família, e aí é possível detectar que uma certa característica ela é ligada ao sexo, se ela, por exemplo, só ocorre com um determinado sexo. Ah, todo mundo que tem essa característica, vamos supor, uma doença qualquer, ou uma característica qualquer, sempre é do sexo masculino, ou sempre é do sexo feminino. Então aí já consegue se notar que essa característica talvez ela seja carregada pelo cromossomo sexual, porque ela está ligada ali ao sexo. Ou também quando às vezes a frequência é maior em um dos dois sexos. Então, tem essa doença, até ocorre em mulher, mas ela é muito mais comum em homem. Então, provavelmente essa doença aí seja ligada ao sexo, ligada ao cromossomo sexual. Um exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o daltonismo. O daltonismo, gente, é uma condição, né? A gente não vamos dizer que é uma doença, porque de fato, assim, atrapalha um pouquinho a vida da pessoa, mas não faz com que a pessoa não consiga viver, digamos assim. Mas ela então é chamada de uma condição, né? Uma condição genética, que ela é caracterizada pela incapacidade de distinguir certas cores. O que é distinguir? É a pessoa olhar duas cores, que para a maioria das pessoas são cores bem diferentes, e para aquela pessoa é um tom igual, ela não consegue dizer que são cores diferentes, tá? Essa característica, o daltonismo, ela é ligada ao sexo. Os genes para essa característica, para o daltonismo, estão localizados no cromossomo X, tá? E essa condição ela é hereditária, né? E é determinada por um alelo recessivo. Então, o gene que diz que a pessoa vai ter daltonismo, ele é recessivo. Se tiver um gene dominante junto, ela não vai aparecer e aí a pessoa vai ser normal, tá? Como os indivíduos do sexo masculino têm apenas um X, lembre-se, o homem ele é XY. Então, para o homem, como o gene do daltonismo ele está no X, se o homem já tiver esse X com esse gene para o daltonismo, ele já vai ser daltônico. Agora, a mulher, como ela é XX, ela tem 2X, então nos 2X ela tem que ter o gene para o daltonismo. Por isso que o daltonismo ele é muito mais comum em homens do que em mulheres. Porque como ele está sendo carregado pelo cromossomo X e o homem só tem um X, só esse único X já pode determinar que ele é daltônico. Já a mulher, para poder ser daltônica, ela teria que ter os dois X para o daltonismo, o que é mais raro. Mas existem, tá? Existem algumas mulheres que são sim daltônicas, mas é bem mais raro, tá? Bem, daltonismo então é a característica que a gente está analisando. Quais são as possibilidades? O homem, ele pode ser XD maiúsculo, Y, né? Esse D maiúsculo aqui em cima quer dizer que é aquele gene para o daltonismo, que no caso aqui, esse é o normal, tá? O D maiúsculo ele é normal, porque o daltonismo ele é o D minúsculo, ele é o recessivo. E ele está sendo carregado aqui pelo cromossomo X. Então, o homem que é XD maiúsculo Y, ele é visão normal. Ele não tem daltonismo. Agora, o homem que é XY, né? Óbvio, se ele é homem, ele é XY. Mas que o X dele carrega um D minúsculo, ele é XD minúsculo, aí ele é daltônico. Porque ele só tem um X e esse X está com esse gene que diz que vai ser daltônico. Agora, na mulher já existem outras possibilidades. A mulher ela pode ser XD maiúsculo, aí ela tem a visão normal, porque os dois X que ela carrega diz que é a visão normal. Ela pode ser XD maiúsculo, XD minúsculo, aí ela também vai ter a visão normal, porque o D maiúsculo diz que vai ser normal e ele é dominante, tá? E por último, que é mais raro de acontecer, é a mulher ser XD minúsculo, XD minúsculo. Aí essa mulher vai ser daltônica, porque os dois genes são recessivos e dizem que ela vai ter o daltonismo, tá bom? Bem, eu coloquei aqui uma imagem para vocês verem, por exemplo, existem vários tipos de daltonismo, vários graus de daltonismo, e as pessoas que têm algum grau de daltonismo, geralmente elas são submetidas a esses tipos de teste aqui, onde para essa pessoa, dependendo do grau de daltonismo que ela tiver, ela não vai conseguir enxergar os números que estão no meio aqui
dessas bolinhas coloridas, né? Na primeira imagem a gente tem o número 12. Na segunda imagem é mais difícil de ver, mas dá para ver aqui o número 2, tá? Um pouquinho, uma tonalidade um pouquinho diferente. Aqui na terceira imagem a gente tem o número 42, também meio chatinho de ver. É para ser assim mesmo. Ah, professora, esse 2 aqui eu tô enxergando meio com dificuldade, mas mas dá para ver que tem um tom aí diferente. Então, beleza, você não tem daltonismo. O daltônico ele não conseguiria ver de jeito nenhum, tá? Nessa quarta imagem aqui a gente tem o número 74, tá? E nessa última imagem aqui, para mim, aparentemente é um número 6, tá? Eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui, tem umas bolinhas que têm uma cor muito parecida, mas acredito que dá para ver aqui um número 6, tá? Uma pessoa daltônica, ela não conseguiria ver de forma nenhuma alguma dessas imagens aí, provavelmente quem tem algum grau de daltonismo não vai conseguir ver. Tem pessoas que têm um grau muito leve, que às vezes só vai atrapalhar, às vezes, para ela colorir alguma coisa, para ela determinar alguma diferença muito sutil entre cores, e tem pessoas que não, que já tem um grau mais, digamos assim, mais grave do daltonismo, que pode prejudicá-la, por exemplo, a dirigir, porque ela não consegue ver se o sinal está verde ou se está vermelho. Aí, no caso, essa pessoa, com o tempo, ela vai aprender que ela vai olhar a posição de onde está aceso, né, o farol. Ela não vai olhar a cor, porque ela não vai enxergar isso, ela só vai ver a posição. Ah, sempre o vermelho é em tal posição, o amarelo é em tal posição e o verde é em tal posição, então ela vai se guiar por isso, né? Então, é algo que pode ser superado e a pessoa consegue seguir a vida. Segunda parte da nossa frase de hoje. A segunda parte é o seguinte: auxilia na compreensão de, ok? Então, a segunda parte da frase. Continuando, gente, características ligadas ao sexo, né? Estamos falando aí do daltonismo. Suponha, vamos ver um probleminha aqui agora. Suponha que um homem com visão normal se case com uma mulher de visão normal, mas portadora do alelo para o daltonismo. Quais as possibilidades de filhos desse casal? Algum pode nascer com daltonismo? Então, o homem ela é normal, a mulher também, mas ela é portadora do gene. Bem, seguinte, lembre-se, eu vou até voltar aqui, falou que o homem é normal. O homem, para ser normal, essa é a única possibilidade, ó. XD maiúsculo, Y. E a mulher também tem visão normal, mas ela é portadora do gene do daltonismo, que é essa daqui, ó. Ela é XD maiúsculo, ela é normal, só que ela porta que o outro X dela é D minúsculo. Então, ela porta o gene para o daltonismo. Então, vamos formar nosso quadrinho de Punnett. Bem, eu coloquei aqui novamente esse quadrinho, né, que a gente usou. Então, XD maiúsculo, Y é o homem de visão normal, tá? E XD maiúsculo, XD minúsculo é a mulher normal, de visão normal, porém portadora do gene para o daltonismo. Vamos então distribuir. Metade dos espermatozoides desse homem vão ser XD maiúsculo e a outra metade vão ser Y. A mulher, metade dos óvulos dela vão ser XD maiúsculo e a outra metade dos óvulos dela vão ser XD minúsculo. Fazendo agora o cruzamento, lembrando que sempre a gente vê coluna e linha, tá? Primeira possibilidade é a filha, né? Já que ela é XX, ser XD maiúsculo, XD maiúsculo. É uma menina e ela tem a visão normal e ela nem é portadora do cromossomo para daltonismo, porque tanto a mãe quanto o pai mandaram um X normal para ela, com D maiúsculo. Segunda possibilidade, um menino, XY, só que ele é um menino XD maiúsculo, então ele é um menino que tem a visão normal, que nem o pai, tá? Terceira possibilidade é uma menina XX, tá? Mas ela é XD maiúsculo, XD minúsculo. Então ela é normal, porque o D maiúsculo diz que ela vai ser normal e ele é dominante, mas ela é portadora, que nem a mãe dela é, ó. Ela é portadora do D minúsculo. Então ela tem um gene que ela pode mandar para um filho do daltonismo. E por último, a gente tem um filho XY, só que ele é XD minúsculo Y. Então, esse filho, ele acaba tendo o daltonismo, tá? Porque, como ele só tem um X, e esse X é D minúsculo, isso significa, então, que ele carrega o gene para o daltonismo e ele vai ser daltônico. Então, resumindo aqui, 25% desses filhos é mulher normal, tá? Os outros 25% é homem normal,
Outros 25% é mulher normal, só que portadora do cromossomo, do gene para o daltonismo, e 25% é de homem daltônico. Então, essas são as possibilidades de filhos deste casal. E aí, respondendo a segunda pergunta, algum pode nascer com daltonismo? Sim, esse casal, no caso, ele tem 25% de chance de ter um filho daltônico, tá? Então, sempre essa chance que ele vai ter é de ser um filho daltônico, e é 25% de chance, é só um quadradinho desse. Chance de ter filha daltônica, eles têm? Não. Sempre a filha vai carregar pelo menos um XD maiúsculo, então ela nunca vai ser daltônica, ela sempre vai ter a visão normal. Para fechar, gente, vamos falar um pouquinho de algumas alterações genéticas. Por algumas vezes, né, ocorre de uma forma ao acaso, na hora da divisão celular, mutações nos genes ou nos cromossomos. Ou um gene se altera lá dentro do cromossomo, ou o cromossomo como um todo se altera. Por que isso acontece? Acaso. Às vezes, tem algumas coisas que podem facilitar a mutação de genes, como o uso de substâncias tóxicas, como drogas, bebidas, ou às vezes a pessoa se expõe à radiação, então isso daí também pode facilitar. Às vezes a pessoa tem algum tipo de doença, se expõe a algum vírus, então isso daí são algumas coisas que podem acontecer, ou talvez nada disso aconteça e mesmo assim a pessoa sofra algum tipo de alteração na hora de fazer as divisões celulares ali, e às vezes é na hora de fazer a divisão celular que vai gerar os gametas, vai gerar o óvulo ou o espermatozoide. E aí pode, às vezes, essa alteração fazer com que o filho nasça com alguma doença. As mutações que afetam os genes são chamadas de mutações gênicas. Nem toda mutação gênica, gente, é prejudicial. Tem vezes que a pessoa tem uma mutação gênica em algum gene e ela passa desapercebida, porque o que ela altera é tão sutil, não gera grande alteração e não gera doença na pessoa. Porém, em alguns casos, pode afetar diversas funções do organismo e aí sim pode vir a causar alguma doença, alguma característica que possa ser prejudicial e acaba sendo descoberta já que prejudica a vida da pessoa. Primeira alteração que a gente vai falar é a anemia falciforme. Ela é uma doença causada por uma mutação gênica, então um gene dessa pessoa, ele é alterado. Nessa alteração ocorre a alteração de uma produção de certas substâncias que fazem parte da hemoglobina. E aí a hemoglobina como um todo, que é uma substância que forma a hemácia do nosso sangue, que é uma célula sanguínea, ela acaba sendo alterada. Com isso, o formato da hemácia, que tinha que ser assim, ó, redondinha, meio cavadinha no meio, ela acaba tendo um formato totalmente diferente. Ela fica com esse formato de foice, tá? Esse formato parecendo uma meia-lua, bem fininha. Como essa célula hemácia ela é responsável por carregar gás oxigênio, gás carbônico, quando ela é alterada assim, né, quando a pessoa produz várias hemácias com esse formato diferente, acaba que isso prejudica o transporte de oxigênio no organismo dessa pessoa. E aí a pessoa que tem anemia falciforme, né, que tem essas hemácias em forma de foice, elas acabam tendo às vezes dificuldades no transporte de oxigênio no organismo. Então ela vai se sentir cansada, ela vai ter dores pelo corpo, ela não vai ter uma oxigenação completa, vai ter facilidade, às vezes, de ter doenças que são relacionadas com a falta de oxigenação, tá? Então, uma pessoa que é normal para essa característica, ó, todas as hemácias são redondinhas e elas fluem livremente pelos vasos sanguíneos levando o oxigênio. Quando a pessoa tem anemia falciforme, algumas hemácias são normais, mas uma grande parte são nesse formato de foice. E aí elas acabam, né, tendo mais dificuldade de percorrer aqui dentro dos vasos sanguíneos e o oxigênio não é carregado da forma adequada. Uma curiosidade, gente, é que no continente africano, em algumas regiões onde uma doença chamada malária, né, atinge muitas pessoas, descobriu-se que nesses locais existia uma maior quantidade de pessoas com anemia falciforme. E aí é interessante, uma curiosidade, que eles notaram que as pessoas que têm anemia falciforme têm mais dificuldade de desenvolver a malária. Então, nesses locais onde a malária é uma doença muito, digamos assim, muito recorrente, acaba que as pessoas desses locais que têm anemia falciforme não morrem tanto de malária, porque a anemia falciforme meio que impede uma boa reprodução
dos parasitas que causam a malária, né? Que eles atacam justamente a hemácia e eles dariam preferência, eles teriam melhor facilidade de contaminar hemácias normais. Como a pessoa que tem anemia falciforme não tem hemácias normais, acaba que ela não desenvolve a malária com tanta gravidade. Mas é uma doença que mesmo assim, né, apesar dessa vantagem em locais onde tem muita malária, é uma doença que vai sim causar muitos transtornos, né, e dificuldades na vida da pessoa. Por último, gente, para fechar, vou falar de uma outra alteração genética que, no caso, gera uma alteração no cromossomo, tá? Então, as mutações que afetam os cromossomos são chamadas de mutações cromossômicas. Esse tipo de alteração pode acometer a estrutura ou o número de cromossomos, como é o caso da síndrome de Down. A síndrome de Down, gente, ela é causada pela trissomia do cromossomo 21. O que é isso? Nós temos que ter 2 cromossomos de cada tipo. Isso daí eu falo para vocês desde a primeira aula de genética que a gente teve, que nós temos que ter 2 cromossomos de cada tipo, 46. Porém, algumas vezes, na hora da formação do gameta, do óvulo ou do espermatozoide, ocorre que em algumas pessoas, ao invés dela mandar lá no óvulo só um cromossomo 21, ela manda 2. E aí, se isso for um óvulo ou se for um espermatozoide, que quando encontra o outro, né, teria que formar 2 cromossomos 21? Não, acaba formando 3 cromossomos 21, porque um tá mandando 2 e o outro tá mandando 1. Aí forma 3. E aí a pessoa, quando ela tem 3 cromossomos do tipo 21, ela vai ter a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração genética que vai gerar alguns problemas, né, mentais, né, de raciocínio, de cognitivos, e também gera algumas alterações no organismo como um todo. Geralmente a pessoa com síndrome de Down, muitas delas têm algumas deficiências, dificuldades no sistema circulatório, principalmente coração. Então, às vezes, algumas dessas pessoas têm que passar por cirurgias para fazer correções e algumas alterações que também ocorrem principalmente no sistema circulatório, às vezes também na relação à reprodução. Então, ela é uma doença que a pessoa ela vai conseguir viver. Hoje em dia tem muitos tratamentos, tem muitas terapias que são feitas, inclusive, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm síndrome de Down, mas sim, é um tipo de alteração genética que vai gerar, sim, algumas dificuldades para a vida dessa pessoa, né? Então é isso, gente. Basicamente é isso daí. Os outros cromossomos da pessoa com síndrome de Down são normais. A única alteração é um cromossomo a mais do tipo 21. Terceira e última parte da nossa frase é várias doenças humanas. Então, complete a sua frase, vá na atividade 6, que vale frequência, e vale nota também. E bons estudos para vocês. Tchau, tchau!